Alô, vocês que nos acompanham. É dispensável dizer que são muito bem-vindos por aqui. Mas temos que felicitar vocês pela opção acertada em estar com Clareiras, que é um espaço de esclarecimento e discernimento sobre problemas da cultura contemporânea e principalmente sobre educação cristã. Para comprovar isso, está conosco o pastor Valdir, cujas competências hão de elevar os patamares de Clareiras. Pastor Valdir, muito obrigado, muito agradecido por sua presença e a sua valiosa contribuição aqui. Boa noite, Nilberto. Prazer enorme, uma alegria e um privilégio conversar com você sobre educação cristã. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite contigo. Então, nós podemos começar a respeito da sua chegada ao ministério, como se deu, o que o fez optar pelo ministério da palavra, ser pastor. Sim, eu conheci Jesus há muitos anos, né? Eu estava com 18 para 19 anos quando tive um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus me achou. Eu estava completamente perdido, sem eira nem beira, completamente com 18 anos, mas já com uma vontade enorme de desistir de tudo. E Jesus me achou. E esse encontro com Jesus transformou a minha vida de uma tal maneira que eu quis conhecê-lo mais e, à medida que o conhecia, quis contar para outros aquilo que ele fez na minha vida. Foi lá pelos idos de 79, 80. E logo depois desse encontro com Jesus, eu participei de um retiro espiritual. Eu me converti numa igreja batista, mas uma igreja que ela é de uma outra convenção, a Convenção Batista Nacional. A igreja em que o pastor Enéas Tonini era pastor aqui na Vila Mariana, e ali havia toda uma vontade, um desejo das pessoas de servir melhor ao Senhor. E contagiado pelo aquele desejo de conhecer mais a Jesus, eu fui para o seminário batista da Convenção Batista Nacional, lá na rua Antônio Agu, em Osasco, nos idos dos anos de 81. E ali eu comecei a estudar melhor a palavra de Deus, a me preparar para um futuro ministério. Mas, depois de concluir o curso, não quis seguir. Achei que estava equivocado naquela escolha que tinha feito. Segui caminho, servindo lá na igreja como diácono, servindo a Deus ali no ensino, na escola bíblica dominical, na área da educação, mas sem querer assumir uma posição como pastor, né? Passaram-se 20 anos até que eu voltasse a pensar sobre isso. Eu estava na primeira igreja batista de São Bernardo do Campo, na central de São Bernardo do Campo, e lá o pastor que estava ali era o pastor o Perini, e ele me desafiou a me preparar melhor para servir a Deus de uma maneira em que eu já vinha fazendo informalmente, né? Como diácono da igreja, eu desenvolvia algumas tarefas pastorais. Então, ele me desafiou aí para me preparar melhor para isso. E aí, com 50 anos, é que eu fui para a faculdade. Na verdade, com 48 anos. 48 anos eu fui para a faculdade e eu concluí o bacharel em teologia na Universidade Metodista de São Paulo. Estava ali concluindo aquele curso quando uma exigência acadêmica me fez vir para o Ipiranga.
a faculdade metodista exigia que o estágio fosse feito numa igreja, não a que lhe enviara para a faculdade, mas numa outra igreja, não a sua de origem. E eu vim pedir ao pastor Eli Bento Correia, aqui no Ipiranga, um estágio. Ele acabou me aceitando e, quando concluí o curso, ele me convidou para seguir ali ajudando ele. A igreja estava entrando num processo de sucessão pastoral e o pastor Eli Bento Correia apresentou meu nome à comissão que estava realizando aquele processo e a igreja acabou me chamando para suceder o pastor Eli Bento Correia. E deu certo, né? Foi um processo, né? O pastor Eli Bento é um homem de uma visão extraordinária e eu devo muito ao pastor Eli Bento Correia nessa questão de direcionamento da vida ministerial, né? Ele é, na verdade, um mentor, né? Alguém que me ajudou na realização mesmo dessa aspiração que me conduziu ao ministério. Eu fui escolhido pela igreja, mesmo sem ter uma experiência ministerial como presidente de uma instituição, como a Primeira Igreja Batista do Ipiranga, e eu fui eleito pela igreja para um período probatório ali. Era para ser de 2 anos, acabou indo para 4, 6, 8, 10, e eu já estou lá há 15 anos. Né? Essa trajetória, essa caminhada que foi se dando em etapas. Né? Eu servi muitos anos à igreja como diácono, mas no ministério pastoral, efetivamente, eu estou há 16 anos nesta igreja, a Primeira do Ipiranga. Né? Normalmente é interessante se saber o tipo de encontro, a qualidade de encontro que todos nós temos. Quer dizer, cada vida ocorre de encontrar, ter uma experiência especial e profunda com uma pessoa que acaba fazendo uma grande diferença. Determina rumos, determina opção profunda das páginas biográficas da gente, né? Sim, sim. No seu caso, tanto na vida de um modo geral, quanto especificamente da opção para o pastorado, seria o pastor Bento? Ou teve outras pessoas assim antes do pastor estágio da vida? Antes do pastor Eli Bento Correia, na minha juventude, no primeiro momento, no primeiro ímpeto de ir para o seminário, o pastor Geraldo Afonso Advíncula Reis, que é pastor na Igreja Batista Bereana, aqui em São Paulo, foi a pessoa que mais me influenciou. A admiração que eu tenho por ele, pela maneira como ele servia a Deus, foi um motivador. Eu convivi alguns anos com o pastor Enéas Tonini também, pastor da Igreja Batista do Povo, aqui em Vila Mariana, e são figuras que, olhando para a história e para a trajetória dessas pessoas, eu ansiei também exercer um ministério ao modelo que aqueles homens tinham diante de Deus. Mas, ao longo do tempo, outros foram aparecendo e o pastor Eli Bento Correia, há cerca de 20 anos, foi a pessoa que Deus usou para que eu tivesse uma decisão efetiva de deixar o trabalho secular que eu vinha exercendo e viesse a servir em tempo integral uma igreja. Não, se tivesse que citar um nome, seria o nome desses dois, o Geraldo Afonso e o Eli Bento Correia, né? Que, até hoje o Eli Bento Correia é meu amigo pessoal, a gente caminha junto e nós nos falamos quase todos os dias. Né? Eu observando pastores, eu pessoalmente convivi muito e convivo, de certo modo, ainda com pastores, dado que a gente ouve muito. Senta-se ali numa cadeira e ouve pastor, pelo menos uma vez por semana. E quando não, a gente convive de outros níveis com o pastor. E a gente vê que são pessoas especiais, no sentido do papel
de serem assim uma espécie de agentes de dois reinos, Sim. de um plano superior, da eternidade, do reino de Deus, e ao mesmo tempo essa pessoa, esse pastor, atuar aqui no âmbito histórico do tempo, da sociedade, né, da temporalidade aqui, com todos os problemas e imperfeições, inclusive. Sim. Eu fico pensando, e me indago, e gostaria de ouvi-lo, sobre se há frustração na medida em que o pastor que tenha, vamos dizer, os pesos e medidas, tem os parâmetros, os referenciais dos céus, em termos das virtudes dos celestiais, e quando ele olha aqui na terra, no seu cotidiano, na sua vida, e verifica esses problemas de todo tipo, falta de justiça, de verdade, relativismo, esses problemas todos, não é forte o grau de frustração, quer dizer, emocionalmente, como é que isso toca e chega ao pastor, e como é que o pastor resolve, o pastor Valdir, como é que fica essa situação? Conciliar esses dois âmbitos é muito difícil? Não, é complexo, né? É complexo, mas não é difícil. É complexo porque não é uma coisa simples, né? O ministério pastoral ele tem algumas dimensões. Ele tem uma dimensão que ela é uma dimensão interna, vamos dizer assim, e uma outra dimensão que é externa. A vida pastoral ela tem algumas dimensões em que você a desenvolve no silêncio, no momento em que você está com Deus, na oração, na leitura da Bíblia, na reflexão. Então, tem essa dimensão do contato com o divino, do encontro com Deus para falar dos homens para Deus. Tem essa dimensão daquilo que eu chamaria de a contemplação mesmo, né? É a dimensão pastoral do silêncio. Aquela parte que as pessoas não veem. Aquele momento em que é entre o homem e Deus. Aquele homem que é chamado, que é vocacionado e que se coloca ali na presença do Santo, na presença do Altíssimo, né? E há a dimensão pública, né? Eu diria que uma dimensão é particular, que é a dimensão do estudo, da oração, da reflexão, e há essa dimensão pública que é você estar nas casas daqueles que estão precisando de uma visita pastoral, orando com alguém que está num hospital, você assumindo a sua postura como vocacionado para o ensino numa sala de escola bíblica, numa proclamação, assumindo o púlpito da igreja e anunciando, proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Então, essa dimensão é a dimensão pública, a dimensão visível, mais concreta. É o momento em que você fala de Deus para os homens, porque você já foi falar dos homens para Deus. Isso torna o ministério extremamente satisfatório. Tem as frustrações, as dificuldades, porque nós lidamos com seres humanos, com pessoas feridas, pessoas machucadas e muitas perdidas. Mas essa busca do divino, essa horizontalidade, ela nos conduz para essa verticalidade que é a capacitação que vem de Deus para falar do seu amor, mesmo machucado muitas vezes, como feridos, mas ajudando outros que também precisam de ajuda. O ministério pastoral é extraordinário. Ele é uma vocação, é um chamado. Então, eu não diria que há frustrações no ministério pastoral. Eu, pelo menos na minha experiência, ainda não tive esse momento de dizer me frustrei. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu vejo que em todas as coisas
Deus transforma, recicla e faz com que tudo concorra para o bem. Então, eu sou muito feliz no exercício dessas dimensões do ministério pastoral, tanto essa que você pode comparar com a atitude de Jesus quando ele está lá no Monte da Contemplação, e ali ocorre uma transfiguração em que os discípulos têm um vislumbre ali do Cristo, né, na sua glória, na sua majestade, mas logo depois, quando Jesus desce, ele encontra lá no vale os discípulos lamentando pela sua incapacidade de ajudar um pai que está numa situação de muita dor. E Jesus diz para eles: vocês, para essa situação, precisam, ele vai dizer, de jejum e oração. A gente poderia dizer que ele diz para eles: olha, vocês precisam buscar no alto, na horizontalidade, a solução para essas coisas da verticalidade. Então, são complementares essas dimensões e elas são extremamente abençoadoras. Agora, essa expressão sua da complexidade, né? Sim. Quer dizer, essa dimensão invisível e essa da verticalidade, contemplação do divino, isso é mais complexo do que a outra atividade, porque essa atividade pastoral, assim, me parece que é onde eles se alimentam e encontram os recursos para agir no plano aqui histórico, imediato, do aqui e agora, entre os homens. E isso, entre os homens, a coisa é muito complicada, é muito complexa. Sim. Mas esse contato com o eterno, com Deus, para o pastor, é complexa também. A fé é complexa. Olha, são complementares as duas dimensões, tanto a do contato com o divino, quanto esse contato com o humano. São complementares e eu não diria que é difícil e complexo, porque a relação com o divino é a relação do filho com o pai. Quando Elias, um profeta do Antigo Testamento, tem uma experiência com Deus em que ele está fugindo de uma situação avassaladora na vida dele, em que depois de uma grande vitória, a rainha Jezabel quer matá-lo e ele foge para uma caverna. Ali ele tem uma experiência extraordinária com o divino, em que ele contempla um fogo, um terremoto, uma situação de muito barulho, mas vai perceber que é no sussurro, é no silêncio, é no cicio que Deus fala com ele. É como quando o pai fala com o filho, mais do que quando o Senhor, o Eterno, ordena que haja luz, que haja paz, que haja... A experiência de Elias naquela caverna mostra que quando nós vamos falar com Deus, quando Deus fala conosco, ele primeiro nos alimenta, ele dá comida para Elias, ele manda um anjo dar água para Elias, ele faz com que Elias se sinta acolhido. Então, o entrar na presença do Eterno através da oração, da contemplação, do estudo da palavra de Deus, é uma maneira de ser acolhido pelo nosso Pai. Isso não é difícil, isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Você ouvir o Pai falando contigo, e não te mandei eu ser forte e corajoso. Essa é a palavra que sempre chega para a gente. O Elias, em momentos anteriores, foi duríssimo, chegou a matar profetas falsos, né, de Baal, né? Aí acho que me ocorre aqui uma pergunta relativamente a atitudes diferentes de pastores. Pela minha experiência e também pelas minhas leituras até da Bíblia, a gente vê estilos, às vezes, diferentes de profetas, de pastores. Alguns são, assim, mais laissez-faire, deixa para lá. Quer ver o erro, ver os problemas terríveis do homem, ver o pecado na sua crueza,
enfim, essas estruturas todas que deixam o ser humano, às vezes, indignado. Há alguns pastores que agem assim mais devagar, parece que amaciam um pouco. Tem outros que é o contrário. Eles batem duramente no púlpito, são severíssimos. A gente podia até lembrar aqui o caso, por exemplo, do Moisés. O Moisés não ficou nervoso, deu uma pancada lá na rocha. O próprio Elias, não é? Ficou indignado lá. Quer dizer, ele é tomado uma espécie de ira e é tremendamente severo. Acho que se ele só assumisse um púlpito, batia forte, usava um verbo danado, rasgava o verbo e não deixava barato as coisas. Ou seja, qual é o certo? O pastor, por exemplo, no seu caso, entre esses dois extremos que eu estou apontando, qual é o correto no tempo de hoje, por exemplo, que é um mundo terrivelmente complicado, bárbaro, pecado, aí está graçando para todo lado. Qual é a atitude do santo depois dessa comunhão, desse contato com o reino? O profeta, ele é profeta de Deus quando ele, ao revés de falar a sua opinião, a sua palavra, ele fala a palavra de Deus. O Navi, o boca de Deus, é aquele que, tendo ouvido de Deus a sua voz, ele a faz ressoar. Não é a palavra dele, é a palavra de Deus. Essa é que precisa ser proclamada, e o profeta verdadeiro é esse. E o nosso modelo de profeta é Jesus Cristo. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E Jesus nunca se conformou com o erro, com o sofisma, com a mentira, mas sempre confrontou aquilo que era errado. Ele, quando está, João no capítulo 5 diz que ele está lá num tanque de Betesda e ali encontra um homem paralítico há 38 anos. E Jesus, sem esperar absolutamente nada dele, o cura. Jesus não pediu que ele tivesse fé, não pediu que ele se arrependesse. Jesus, pelo poder da sua presença e da sua palavra, o cura. Logo depois, Jesus o encontra lá no templo. E Jesus diz para ele: vejo que estás bem, né? Vejo que você está bem. Não peques mais, para que não te ocorra algo pior do que já tinha acontecido. Jesus chama a atenção dele que ele recebera a bênção da cura física, mas ele precisava seguir agora vivendo uma vida que não o conduzisse de volta àquela situação, porque Jesus jamais se conformava com o erro. Ele diz para a mulher samaritana: vai, não peques mais. Aliás, para a mulher que estava prestes a ser apedrejada e é acudida por ele, Jesus diz para ela: vai e não peques mais. Ele é o profeta que não se conforma com o erro, mas confronta o que está errado em amor. Há estilos de homens, estilos de pastores. Cada um de nós tem uma característica pessoal. Uns são mais coléricos, outros mais fleumáticos, outros mais... cada um, dentro do seu aspecto de personalidade, tem uma maneira de agir. E Deus usa cada um de nós. Ele nos capacita, e dentro dessa capacitação que ele nos dá, ele forja para alguns determinados momentos alguns pastores mais incisivos. E há outros que têm uma postura mais suave, né? Eu posso fazer uma referência de um pastor assim que tem uma postura de suavidade? O irmão conhece o pastor Onei Basílio? Conheço. Tá. Silveira Lopes. Então, é um pastor que, sem nunca se conformar com o erro, mas com uma suavidade tremenda, sempre combateu a heresia, o sofisma, tudo aquilo que pudesse estar contrário à palavra de Deus. E
eu estava lembrando com o Manuel agora há pouco, o Rubens Lopes, que tinha já uma outra postura. É verdade. E Deus tanto usou um quanto o outro, ambos na mesma igreja, em tempos distintos e diferentes. Então, o que Deus precisa é de um homem ou de uma mulher que diga: eis-me aqui. E o Senhor, então, com as suas limitações, com os seus potenciais, para aquele momento Deus vai usar aquela pessoa. É assim que eu vejo, né? O irmão usou uma expressão aí, tempos distintos e especiais. Não sei se... Então, eu fico impressionado com a questão do tempo, dos tempos, das eras, historicamente falando, culturalmente falando, que elas mudam e, evidentemente, conservando também, né? Sempre recuperando alguma coisa, mas que há mudança há. E me vem à mente uma passagem que eu acho impressionante e válida, que está em 1 Crônicas, livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32, sobre os filhos de Issacar, que eles tinham uma espécie de expertise e se apresentaram a Davi dizendo o seguinte, que eles se apresentavam como aqueles que eram capazes de conhecer os tempos para saberem o que a igreja, o que Israel devia fazer. Sim. Então eu adaptei essa expressão, fiz assim umas certas mudanças. Ao invés de Israel, igreja, ao invés de filhos de Issacar, pastores, educadores cristãos, né? E para perguntar o seguinte: quais são os tipos de conhecimentos, o tipo de entendimentos relativamente aos tempos de hoje, vamos dizer, exigidos ou requeridos de um pastor, de um educador e educadora cristã, de modo tal que lhe favoreça o desempenho da sua missão, do ofício. Dado que os tempos, num sentido assim sociocultural, com os desafios e as pressões que isso significa, a complexidade que tem nessa expressão tempo, é um desafio muito grande em termos epistemológicos, em termos de conhecimento, de ação frente a eles. Muito bem. Qual é o tipo de entendimento que o irmão acha que é necessário? Por exemplo, o Rubens Lopes agia de certo modo, o outro de outro modo, e assim vai. Às vezes os contextos de referência mudam, e precisam são todos eles desafiadores, né? Mas, de um modo geral, nós estamos aí no século XXI com problemáticas globais e constantes, vamos dizer, independentemente do lugar, e desafiam mais ou menos igual ou distintamente os pastores. Sim. A comparação entre os pastores e os educadores cristãos com os filhos de Issacar, ela é bastante oportuna, porque, assim como eles, o pastor e o educador cristão precisa aprender a ler o tempo. Ele não pode entender que ele, sabendo a ortodoxia bíblica e teológica, ele está pronto para responder às questões do seu tempo. Ele precisa aprender a ler também o mundo que está diante dele, as realidades que estão sendo revolucionadas, não é nem transformadas. Há uma revolução em curso nesse momento em que o mundo vive uma digitalização. É uma revolução onde a entrada de inteligência artificial e as redes sociais, o neuromarketing, tudo isso são coisas desse tempo que os pastores e os educadores cristãos precisam estar atentos, porque essa geração está nascendo sob a égide, sob a bandeira, sob o estandarte destas realidades. Como é que eu vou conversar com os adolescentes, com os jovens? Como é que eu vou conversar com as mulheres hoje sem saber qual é a pergunta? Qual é
a carência. Eu preciso aprender, como os filhos de Zacar sabiam fazer isso muito bem, a ler a vida para além das portas da igreja, a ler o mundo, a saber ouvir o que essa geração está perguntando. Muitos pastores hoje, eu faço essa crítica também direcionando a mim, não têm compreendido muito bem essa revolução. Eu tenho observado que muitas vezes a resposta que eu estou dando não se adequa à pergunta que está sendo feita. E eu tenho gastado um tempo intenso em pesquisar, em saber como falar a linguagem desse tempo, a linguagem do tempo que nós estamos vivendo hoje, totalmente digitalizado, né? Eu tenho uma netinha que está com 50 dias. Ela já nasceu de olho aberto, né? Ela já nasceu estimulada e totalmente diferente do meu neto que está com 7 anos e que também tem toda uma postura diferenciada de conhecimentos e conteúdos e que conversa com algumas perguntas para as quais, se eu não souber ler esse tempo, não saberei responder. E a Bíblia tem resposta para cada uma das questões. Eu posso falar sobre, hoje em dia, oferecendo respostas, se eu souber ler esse tempo, para questões como aborto, para questões como eutanásia, para questões como essa diversidade sexual, contra esses movimentos e estas ideologias que estão aí impondo com a sua força um novo modo de vida, inclusive para as famílias. Eu posso, sabendo ler esse tempo, olhando para a palavra de Deus, encontrar respostas. Mas eu só vou conseguir isso se eu aprender a ler essa cultura, se eu aprender a falar essa linguagem. A educação cristã, mesmo que é o nosso tema, ela hoje precisa de atualizações, porque as crianças já não aprendem mais como aprendiam há 20 anos. Não precisa muito. Eu não vou dizer 30, 40 anos. Há 20 anos, nós tínhamos nas igrejas uma geração, eu não vou saber agora enquadrar aqui as gerações, mas eu penso que seria a geração Y, que são os meninos que estão agora com 30, 35, 25 a 35. E a maioria deles fugiu das igrejas. Eles foram criados dentro da reta ortodoxia, aprendendo os preceitos da palavra de Deus, foram educados, mas chegando a um determinado momento da vida deles, eles foram embora da igreja, formando esse exército que hoje nós chamamos de desigrejados. Porque eles aprendiam de um jeito que a gente não entendeu. E tem agora essa geração Z que está chegando nos bancos da nossa igreja com 14, 15, 16 anos e que tem uma outra linguagem para a qual talvez os modelos de educação cristã que nós estamos habituados já não atendem mais. E nós precisamos aprender, então, como adequar isso a essa realidade. Porque a palavra de Deus, ela permanece firme, a mesma, e ela tem resposta para todas as questões. Então, eu me alonguei um pouco nessa resposta porque é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado também, estudando, buscando aprender, para poder, então, manter relevante aquilo para o qual eu fui chamado, que é anunciar que Jesus Cristo salva. É uma tremenda resposta a sua que o senhor está dando, e é preciosíssima essa sua exposição, né? E eu vejo que o irmão navega bem nessa temática aí de inteligências, sobre a inteligência artificial, esse momento das linguagens digitais e talvez até da própria revolução em relação ao que é o ser humano, né? A concepção do homem, do humano. Fala-se muito de pós-humano. Eu não vou me enveredar aí, até estou despreparado, mas numa próxima oportunidade, quem sabe,
de aproveitar o seu conhecimento. Mas me impressiona muito, pastor, essa questão da esperança tão grande, desse investimento em termos de crença muito grande que se verifica com relação ao progresso e à revolução tecnológica, em que haverá interferência tanto na parte, vamos dizer, corporal, humana. Fala-se muito de uma hibridização aí que está aí bem à vista, uma criação de um ciborgue, sei lá eu, um homem com a biologia dele alterada, o organismo dele alterado, mediante assim, vamos dizer, elementos eletrônicos, não é? Mas também em relação ao pós-humano, ou seja, o humanismo tradicional que tinha uma herança, deixou uma herança, quer dizer, há um abandono disso, uma descrença disso, em favor de uma nova realidade do homem, tanto no sentido antropológico, quanto da intervenção nesse ser humano presente. Bom, a pergunta, quem sabe o irmão se manifestaria, sobre haverá possibilidade da criação de um outro homem, uma outra alma, uma alma assim virtual, digamos, que não esteja mais suscetível às dores, aos achaques, né, do homem, do Homo sapiens de todos os tempos. A criação de máquinas e de elementos mecânicos, toda essa criação, do ponto de vista humano, ele não tem limites, né? A ciência é ilimitada para essas coisas, para replicar esses avanços todos. Mas, do ponto de vista humano, o humano é aquele que Deus criou, né? É maravilhoso isso, ser humano. E a máquina, o equipamento, o automático, isso não tem possibilidades eu vejo, de vir a existir no mesmo patamar que aquilo que Deus criou, porque nós carregamos algo que aqueles que criam esses autômatos não têm para poder passar a eles. Nós somos portadores da imago Dei, da imagem de Deus. E esta imagem Deus concedeu ao que ele criou, o ser humano, onde ele soprou do seu espírito. Então, por mais aperfeiçoado que o equipamento esteja, sem o sopro do divino, ele seguirá sendo um autômato, por mais perfeito que seja. E a gente não pode ter dúvidas de que, num tempo muito próximo, teremos aí a nosso dispor diversas tecnologias para ajudar, inclusive, nas áreas médicas, nas áreas de transportes, nas áreas aeroespacial. Por que vai se mandar humanos para colonizar Marte se pudermos enviar ali uma colônia de autômatos, de homens e mulheres feitos pela ação humana, engendrada ali pela ação humana, com inteligência artificial suficiente para viver sem água, sem comida, alimentados apenas pela energia proporcionada ali pela combustão de algum elemento desenvolvido para isso, né? Agora, a imago Dei, essa é uma prerrogativa humana, a imagem e semelhança de Deus. Isso é nosso. Nós somos portadores desta graça, de refletirmos a glória do Criador, e isso o ser humano não alcança, né? Esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que é dotado de maravilhosos atributos, inclusive da racionalidade, criou-se uma imagem de homem, assim, muito senhor de si, muito senhor dos seus pensamentos, das suas ações. O irmão é filósofo, e no mundo ocidental nós bebemos muito e fomos muito influenciados por essa visão de homem, né? Sim. E esquecendo, por exemplo, do coração, que é chamado
pela Bíblia de desesperadamente corrupto. Esse coração é fonte de potências incríveis, que é a ponto de ameaçar a racionalidade e o controle do homem. Podemos citar todos os vícios que brotam do coração. E a educação clássica se preocupava muito. Ela voltava-se para assim, garantir ao homem, ao educando, competências para lidar bem com esse coração, essas forças que são verdadeiras potências ameaçadoras da racionalidade. Então, um camarada educado era o que sabe se controlar as forças do coração, as paixões, a agressividade, interagressividade, enfim. Mas hoje, aparentemente, a educação faz o contrário, ela faz exacerbar, estimular esse lado assim primitivo, digamos, dos instintos, das pulsões, das compulsões, em detrimento da educação clássica, que mirava controlar esse coração e os seus elementos. Eu só dizendo para o irmão que eu sou um estudante, né, da filosofia, eu não sou filósofo, eu estudo e procuro aprender, gosto de me ver como um aluno, né, um aprendiz, e essa figura do eterno aprendiz, ela me fascina. Eu sou um peregrino na caminhada do aprendizado e busco na educação os auxílios que ela tem para oferecer no aprimoramento desta jornada. A educação, sim, ela tem esse potencial a educação clássica, de trazer o homem de um patamar onde ele muitas vezes está completamente equivocado. A educação ajuda a emancipar o ser humano para caminhar de uma maneira mais ilustre, de uma maneira mais saudável, né? Então, a educação clássica tem, sim, as ferramentas para ajudar no desenvolvimento humano. Eu tenho algumas reservas sobre uma afirmação como de que a educação hoje estaria conspirando para, ao invés de aprimorar, reduzir essas capacidades humanas. Eu acho que alguns setores da educação podem estar aí liderados por algumas teorias e liderados aí por algumas narrativas, sim, trabalhando, mas há muito segmento da educação que está trabalhando ainda assim, insistindo que tem jeito para o homem, né? Um dos aspectos, uma das dimensões da educação é a educação cristã. A educação cristã, ela se pauta pelo tipo de educação que Jesus de Nazaré obteve. Eu não lembro se é Lucas, no capítulo 2, não lembro agora o versículo, mas o texto de Lucas lá diz que Jesus estava aprendendo com os doutores. E ele finaliza dizendo que Jesus crescia em graça diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. Ele estava ali sendo educado. E aquela educação vai produzir na vida dele um crescimento holístico, vamos chamar assim, né? Nas dimensões inteiras do ser humano. Ele estava sendo educado de maneira em que ele crescia cognitivamente, mas ele crescia também espiritualmente e socialmente. Crescia em todas as dimensões. E quando a educação é realizada desta forma, ela produz em nós também esse mesmo crescimento. E a educação cristã, pautada pelo exemplo de Jesus de Nazaré, tem esse potencial de nos conduzir a realizar o propósito de Deus para o ser humano, a realizar o propósito de Deus para a igreja, a realizar o propósito de Deus para os pastores, para os educadores cristãos,
que é o cumprimento da grande comissão. Jesus deixou, quando foi assunto ao céu, uma ordem. Ele disse: ide por todo mundo, fazendo educação cristã. Ele diz assim: ensinando-os. E ensinar é educar. É corrigir, é dirigir, é mostrar o caminho certo, aguardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Só depois que ele vai dizer que é para batizar. Primeiro ele diz: educa. Ajuda a pessoa a se emancipar. Tem um filósofo que diz que o homem emancipado é aquele que toma a vida pelos cabelos e a coloca de pé sem depender de ninguém mais. É aquilo que está escrito na bandeira da cidade de São Paulo. No ducor, duco. Ninguém me conduz, eu conduzo. O homem educado pela palavra de Deus, ele influencia e ele conduz. E ele leva esta mensagem de que Jesus Cristo é a única esperança. E Jesus Cristo, sim, ele é o grande emancipador, né? Ele é quem vai tirar a nossa vida da ignorância e nos colocar na vida ilustrada, na vida iluminada, na vida educada. Por isso a educação cristã é tão importante e tão necessária. E os pastores e as igrejas precisam investir tempo, dedicação em mimetizar esse modelo, ao invés de mimetizar aquilo que o neuromarketing, aquilo que as redes sociais, que os influencers estão colocando aí como modelos de crescimento. O maior influencer da humanidade é Jesus Cristo. Ele, se dermos ouvidos ao seu ensino, nós vamos crescer como ele cresceu. Essas afirmações, tem várias afirmações suas aí, preciosíssimas, e tem outras que mereceriam um debate incrível. Sim, né? A gente está aqui para conversar, né? Hoje. Né? Por exemplo, essa da bandeira, o dito lá da bandeira paulista, não sou conduzido, conduzo, né? Me faz lembrar a questão do falso e do verdadeiro mestre, que foi um fenômeno de todos os tempos. Imediatamente vem aqui o próprio Jesus Cristo e os fariseus e as multidões, e também o grande professor de Atenas, Sócrates, e os adversários dele, os sofistas, não é verdade? Sim. Ou seja, as multidões, na verdade, sempre foi assim, e me contrarie se não for verdade. Quer dizer, as multidões sempre preferiram os sofistas. Sim. No caso de Jesus, preferiram tranquilamente os falsos. E parece que esse é um fenômeno desde sempre, e atualmente as multidões preferem mesmo os falsos mestres, os falsos sofistas, os falsos fariseus. E já que é assim, que as multidões preferem, tem o problema de ser conduzido aí, vamos dizer, orientados, conduzidos, dirigidos externamente, não intra-orientados, né? São alter-orientados. Essa é a questão. A segunda é essa daí. Se as multidões, as maiorias, seguem os falsos mestres, as maiorias não são realmente educadas. Eu usei essa expressão da bandeira, ela é positivista, tem muitas aspas aí para utilização, mas eu gosto muito dessa definição, por isso que eu estou trazendo para cá, né? Agora, ela também é um pouco sofística, né? Porque o sofisma é aquilo que é sofisticado, né? O sofisma é o argumento persuasivo que faz com que a mentira pareça verdade. Isso. E os sofistas eram especialistas em torcer a verdade, fazendo com que ela parecesse ser aquilo que ele não era. É evidente que, assim como os fariseus, assim como os sofistas, a nossa era está repleta, porque eu costumo... Não é uma afirmação minha, é algo que a gente vê o tempo todo sendo vinculado aí. Nós vivemos uma era narcísica,
né? Num mundo narcisista, onde vale mais parecer do que ser. E as pessoas estão em busca hoje desta aparência, né? De parecer. E para isso as redes sociais estão cheias de influenciadores dando sugestões de como as pessoas podem alcançar esse objetivo, né? De parecer alguma coisa. Você não precisa ser, basta que você pareça. E aí os influencers torcem a verdade, torcem a própria educação e trazem essa tragédia que nós estamos vivenciando hoje, em que as pessoas não sabem nem sequer quem são de verdade e entram numa crise, numa doença, em que as pessoas encontram até dificuldade para saber a sua identidade, saber quem são. Isso. Há muita gente hoje que não sabe se é homem ou se é mulher. E ela, então, é influenciada por alguém que vai dizer para ela que você pode ser um gato, um cachorro, você pode ser o que você quiser. Tudo isso é sofisma, porque Perfeito. os absolutos estão sendo negados. E a educação cristã é um absoluto, é algo que está sendo contestado, porque Deus está sendo contestado, a família está sendo contestada, os valores cristãos estão sendo contestados com sofismas, com mentiras. E os educadores e pastores precisam, mais do que nunca, buscar o exemplo dos homens de Isacar lá, que, sabendo ler o tempo, se apresentam diante de Deus e se tornam profetas, trazendo a resposta de Deus para esse tempo, né? O que vai emancipar, o que vai trazer a educação ao seu eixo é a disposição de homens e mulheres que acreditem que tem jeito. Deus, através do envio de Jesus Cristo, não desistiu do ser humano. E nós, como pastores e educadores cristãos, não podemos desistir também. Tem jeito, porque Jesus continua sendo o mestre dos mestres. Assim como ele derrotou os argumentos sofísticos dos fariseus, ele capacita os pastores e os educadores cristãos hoje também a desenvolverem argumentos. Eles só precisam estudar, precisam ter disposição para, ainda que cansados, porque a luta é grande, reunirem forças em Deus e buscarem em Deus a capacitação para poder oferecer essas respostas, né? Pastor, interessa muito essa questão aí com relação às igrejas e as capacidades que estão ali, os homens, os educadores na igreja. Mas antes de chegarmos na igreja, gostaria de, vamos dizer, avançar um pouco mais nessa questão aí dos influencers. Sim. Tem um texto de um autor americano, ele analisa a sociedade americana, agora me foge o nome do autor, mas ele faz uma crítica incrível aos marketings, à indústria, as mídias de um modo geral, os partidos políticos, os marketings. Eles constroem uma tal mentalidade, uma tal forma de viver, estilos de viver, em que o indivíduo americano tem uma expectativa enorme, desenvolve fortíssimos desejos ilimitados, aspirações ilimitadas. Dizer, promete muito mais do que é possível este mundo oferecer. É um autor leigo, mas ele diz o seguinte, que a nação é tomada por um espírito de aspiração muito além daquilo que é possível. Sim. E isso daí ocorre no Brasil. Pelas suas palavras, estamos vivendo isso, né? Ou seja, a educação não existe, inclusive nesse sentido. É uma população sem educação, porque a educação não oferece isso. A educação é parcimoniosa, ela é moderada, ela oferece, ela, vamos dizer, estimula o homem a desenvolver, crescer, ter sonhos, ter aspirações, mas de modo comedido, né? Dentro do possível.
quer dizer, não exorbita e não faz os sofismas, né? Então, é um período altamente, estamos chegando à conclusão aqui, que é um período dos sofistas. Sim, né? Os especialistas, os estudiosos chamam de cultura narcisista. Né? A pessoa ela se volta para si mesma numa expectativa de atender aqui e agora todos os seus desejos e anseios e, se possível, não sofrer nenhum dano. As pessoas vivem uma realidade que elas querem uma apólice de seguro completa, contra incêndio, roubo e furto, e não tendo que pagar nada por isso. E, de preferência, não precisando sofrer uma doença, uma enfermidade. As pessoas não querem sofrer, não querem pagar o preço por absolutamente nada e querem ter tudo instantaneamente. Esta é uma realidade que não só a América, mas a Europa, o Brasil e eu penso que até lugares outros que eu não tive oportunidade global, de observar, né? Mas é global essa realidade hoje, em que as pessoas estão nutrindo expectativas. Enquanto isso é uma realidade que alcança aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, é plenamente compreensível. O grande risco que eu vejo é quando homens e mulheres que já tiveram um encontro com Jesus estão nutrindo esse tipo de expectativa, vivendo como se pudessem ter tudo aqui e agora. Os estudiosos, os teólogos têm uma expressão que eles dizem que nós precisamos, como cristãos, aprender a viver a tensão entre o já e o ainda não. Nós já estamos com Deus e temos todo o direito de almejar grandes coisas. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não precisa se contentar em ser pequeno, em ser medíocre. Ele tem que aspirar, sim, à excelência. Mas o homem e a mulher de Deus precisam conviver com essa tensão. Nem tudo é para agora, porque nós somos cidadãos deste reino que é o mundo, mas somos cidadãos de um reino que está além, que é o reino de Deus, o reino que Jesus implantou, está implantando e se concretizará na sua vinda para buscar a igreja. Ainda não vamos ter tudo. Nós ainda estaremos sujeitos a passar por vales, sofrimentos, vamos enfrentar lutas, dificuldades e problemas. Vamos passar por muita coisa difícil, coisas ruins vão continuar acontecendo com pessoas boas, porque ainda não chegou a hora. A educação cristã precisa reunir ferramentas para ensinar que essa tensão entre o já e o ainda não é a tensão do caminho. Somos peregrinos e, embora o mundo esteja dizendo que nós podemos tudo aqui e agora, meu corpo, minhas regras, se eu quiser fazer, eu faço. Enquanto o mundo está ensinando isso, nós precisamos prosseguir anunciando que isto é um sofisma. E a semelhança do conselho que o apóstolo Paulo dá aos seus discípulos, somos chamados para aniquilar sofisma e desfazer as mentiras. O homem e a mulher, educados pela palavra de Deus, eles reúnem condições de fazer isso. Por isso é que eu digo que tem esperança. Tem muito influencer aí divulgando através das redes sociais essas mentiras. Mas eu e você estamos aqui hoje, nos colocando como clareiras, como você chama aqui, né? Para que um pouco de luz possa trazer neste novo tempo que nós estamos vivendo um prenúncio de que tem esperança. E a gente sempre foi pouco. Sempre fomos os poucos, né? Quando Elias, o profeta que a gente citou ali, foi se queixar com Deus, ele disse para ele, só eu fiquei. E Deus falou para ele, não é verdade. Ainda tem 7.000 lá comigo que não dobraram os joelhos e nem beijaram a Baal. Eu, você, o Manuel, esses meninos, nós estamos aqui para dizer que a educação cristã pode mostrar que
tem algo maior do que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos e devemos seguir buscando excelência, né, na nossa maneira de realizar as coisas. Os meninos aqui no trabalho deles, o Manuel no seu jornalismo, você na educação, eu na administração do meu pastorado, nós precisamos seguir buscando a excelência. Instruído não pelos influencers, mas pelo mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. Então, pastor Valdir, o senhor toca em tantos pontos assim que deixa a gente espicaçados, deixa a gente assim assanhadíssimos em entrar em pormenores e avançar bastante em várias questões que o senhor levanta. Por exemplo, a questão do eu, né? A questão do narcisismo e do peso da soberania desse elemento que acaba até escravizando a pessoa. A pessoa fica sujeita ao self, ao eu, né? Eu trato aqui nesse texto bastante coisas que o curioso é que o irmão não leu esse texto, mas tem coisas aqui que batem perfeitamente com a sua fala. E tem um momento que o senhor faz uma fala muito próxima a um texto, famoso texto de um pastor, de um teólogo. Tem um camarada que fundou um seminário nos Estados Unidos, que é o Larry Crabb. Eu tenho a impressão que o título do livro é Esperando o Céu. Esperando o Céu na libertação do eu. Libertação do vício do eu. E o argumento dele é interessantíssimo, porque ele segue essa linha lá do autor que eu acabei de citar, lá nos Estados Unidos, que são agora, o Crabb se reporta aos crentes, aos evangélicos, com essa mania de esperar muito, esperar em demasiadamente intenso, essa espera, esse sonho, esse desejo, essa ansiedade em relação ao mundo, aqui e agora. O pastor Crabb fala de duas histórias. Uma história da experiência do homem aqui enquanto vive aqui na Terra, desde que nasce até a morte. E depois então é uma segunda história, que é a história que vai da crucificação do Senhor Jesus até a segunda vinda dele. Muito bem. O problema é que o homem evangélico americano espera muito, tem muita esperança em relação às estruturas, ao Estado, à política, às compras, ao consumo, às bênçãos, à prosperidade, digamos, que este mundo oferece. Quer dizer, essa história de que vai do nascimento, ou seja, do tempo, da temporalidade aqui. Sim. A perspectiva, as viseiras desse crente estão voltadas para o aqui e agora. Sim. E espera muito, espera em demasia coisas que são impossíveis, porque é muito profundo esse desejo, esse anelo do coração humano, das aspirações do coração humano, e de tal modo que este mundo não pode suprir isso. Esse é um erro tremendo. A lição que também preciosa desse livro é que esse cristão deve ter esperança, deve esperar muito, mas não deste mundo, deve esperar da segunda história, a história da redenção, a história que, né? E acontece o seguinte, os crentes estão aí escravizados no eu, porque no final das contas é uma cultura que se implanta fundo no coração do homem e até dos evangélicos também, né? Eu não li o livro do Larry Crabb, né? Eu conheço um pouco a respeito do autor, mas não li, assim como não li o livro do Nilberto Clareiras. Né? Vou ler os dois, vou sair daqui hoje com esse compromisso de ler o livro do Nilberto e ler o Larry Crabb, um pouco da sua obra, porque é vasta, né? O que eu posso falar a respeito disso é que
a exacerbação, tanto na outra América quanto aqui, e não tanto na Europa, mas particularmente nos Estados Unidos e no Brasil, a difusão de uma teologia ficou conhecida como teologia da prosperidade, né? Que proclamava essa visão de que nós poderíamos usufruir aqui de bênçãos que, na verdade, são bênçãos prometidas ao povo judeu e que são bênçãos que foram proclamadas para um tempo em que o povo era o portador dessa mensagem. Israel foi o veículo através do qual Deus se mostrou na antiguidade. Mas com o advento de Jesus Cristo e depois dele chamando a sua igreja a dar continuidade àquilo que ele começou, a igreja se tornou esse veículo. E a igreja tem uma mensagem que vai além deste mundo e desse tempo. A mensagem da igreja é que nós estamos no mundo. E nós podemos, sim, aspirar neste mundo realizações, mas não podemos nos manter cativos a isso, escravos da nossa própria vontade. Essa tirania do eu, que o Larry Crabb vai tratar na sua obra, mostra que essa teologia da prosperidade, eu vou chamar assim, com esse nome, porque não tem um outro melhor para me referir a esse fenômeno, né? Ela ajuda a criar essa expectativa de que aqui e agora a terra que eu pisar vai ser minha, que eu fui chamado para ser cabeça e não ser cauda. Tudo isso vai começar a permear o meu imaginário. E aí a educação cristã entra como um elemento extremamente eficaz para nos ajudar a sair dessa cosmovisão e percebermos que há algo maior. A educação cristã tem esta possibilidade, essa condição de mostrar que há um reino superior, porque, na verdade, Gilberto, há no coração do homem um buraco, exatamente do tamanho de Deus. É só quando Deus entra naquele espaço é que a aspiração mais íntima do ser humano é atendida. E esta é a aspiração da nossa alma. E através da educação cristã, nós podemos ter uma compreensão esclarecida a respeito desse propósito. Há um reino, há uma esperança. O nosso futuro não é aqui, o nosso descanso não é aqui. Eu estou indo para o céu, eu vou morar com Deus. Há uma cidade com 12 portas abertas por onde eu vou entrar e ali eu vou me juntar àqueles que nesse momento diante do trono estão dizendo: Santo, Santo, Santo. É para lá que eu estou indo. É para lá que nós estamos indo. E nós vamos cantar lá no céu, que a educação cristã nos ajudou a chegar. Pastor Valdir, eu não sou teólogo, mas por causa da minha paixão pela educação cristã, acabo lendo um pouco os teólogos, os pensadores da teologia. E tem um outro autor que me cativa muito, me motiva muito a leitura, é o Dietrich Bonhoeffer. Sim. Ele tem umas páginas lá sobre a estupidez humana, mas ele tem O Preço do Discipulado, que é um texto valiosíssimo, na minha opinião. Sim. E lá ele diz o seguinte, que aquele que encontra-se com Jesus Cristo ou morre ou Jesus morre. E ele, não sei se conhece essa afirmação, ele diz lá também que Jesus nos chama para morrer, né? No sentido assim, morrer, essa coisa aquela coisa do coração, os vícios, a carne, os apetites, o homem que é pecador, que é inveterado, o Adão velho e tal. E então é preciso isso morrer. Em compensação, Cristo vem morar onde havia vamos dizer, o Adão antigo, o caído, né? Nesse sentido, haveria uma outra vida, vida abundante. Então, significa morte de um lado, morte do homem, natural, pecador, inveterado, e depois a ressurreição, Cristo dentro, a nova vida, já estou crucificado com Cristo. Tem um argumento belíssimo lá desse negócio da vida, da morte,
mas para a vida acontecer de modo abundante. Eu acho formidável isso. É uma essência, digamos, um resumo do cristianismo fantástico. E o que isso tem a ver com educação? Eu perguntaria se a educação, se a pessoa se converte, então, tem essa morte e esse reviver, acontece espontaneamente, automaticamente, e o camarada começa uma nova vida e cresce independentemente, sem necessitar do auxílio da educação cristã. Ou a educação cristã ajuda o cara a morrer, no sentido, quer dizer, o camarada chega na igreja convertido, ele traz ali os ranços, os discursos, todas aquelas coisas que acabamos de ver aqui, da cultura mundana, e dos marketing de todo tipo, dos anseios de todo tipo, restritos a este mundo. Muito bem, ele vai precisar em que sentido da educação cristã para ele efetivar a morte desse sujeito que o escravizava antes? Sim. O encontro com Jesus, ele promove uma transformação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele diz que se alguém ou alguém se encontrou com Cristo, ele é nova criatura, é novo. As coisas velhas ficam para trás porque tudo se faz novo. O encontro com Cristo produz no primeiro momento, algo que os teólogos vão chamar de justificação. Por um ato exclusivo de Deus, aquela pessoa deixa de existir meramente biologicamente. Ele até então ele existia como existe um pé de couve, um pé de repolho, existe o meu cachorrinho lá, o Canela, existia a Amora, a minha cachorrinha que morreu há poucos dias, ela existia, ela não existe mais, porque ela estava viva, passeando, andando para lá e para cá, biologicamente ela existia, mas o ser humano existe dessa maneira também até que tem um encontro com Jesus Cristo. A partir de então ele passa a desfrutar de uma outra qualidade de vida. Os gregos vão chamar esta vida de exoé, zoé, ao revés de bios, que é a vida biológica. A zoé é a vida eterna, é a vida com Deus, a vida que nós desfrutamos pela fé. Quando nós somos justificados, nós recebemos essa vida, mas essa vida não fica estacionada. Ela avança através de um processo chamado santificação. E na santificação, a educação cristã é que vai nos oferecer as bases, os direcionamentos, a orientação para que aquilo que eu continuo querendo fazer, eu não faça mais. Porque eu ainda estou biologicamente nesse mundo, mas eu já faço parte de outro mundo, e nessa caminhada o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, eu não lembro exatamente agora qual é o capítulo, mas ele vai falar disso também em Gálatas, que é necessário que sejam mortificadas as obras da carne, os anseios, os desejos, os impulsos. Através da santificação eles vão sendo redimidos, porque a vida de Cristo em mim vai transformando tudo isso de uma maneira que é um milagre. E o instrumento que Deus usa, o instrumento que nós temos e que Deus vai usar usando a sua vida como educador, a minha vida como pastor, a vida do evangelista, é a educação cristã. Nesse sentido, ela é emancipadora e necessária, porque é através dela que nós vamos aprendendo que eu posso, mas não devo fazer todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu ainda tenho a pressão da carne. Se eu estou andando no trânsito e recebo uma fechada, a minha espinha dorsal ela se eriça e a minha vontade é sair na janelinha e gritar: filho de Balaão, incircunciso. Mas aquela educação cristã que eu venho recebendo, aquela ajuda do Espírito Santo através destes que ele escolheu, para como escolheu os homens de Issacar, saberem ir ajudando, apoiando, elas vão me posicionar de uma maneira em que eu
viva agora com Cristo vivendo em mim, evidenciando através das minhas palavras e atitudes que não mais eu vivo, eu morri, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A educação cristã tem uma participação decisiva nisso. É ela que vai nos ajudar a ir até aquele momento em que então se concluirá esse processo, que começou com a justificação, se desenvolve através da santificação, e quando bem-aventurados, glorificados com Cristo, não vendo mais pela fé. Porque hoje eu e você vivemos pela fé. Mas vai chegar um dia em que nós o contemplaremos face a face, porque teremos sido bem-aventurados, teremos passado desta vida para aquela vida, da bios para a exoé, definitivamente. Essa questão, o tipo de vida citado, a gente retoma daqui a pouco, pastor, mas eu queria só acrescentar aí, para o senhor se pronunciar sobre a igreja. Quer dizer, uma vez morta a pessoa, sendo uma nova criatura, Cristo nos coloca num corpo, numa coletividade, numa comunidade, que é a igreja. Né? Sim. A gente passa a pertencer ao corpo de Cristo, que, em tese, é um ambiente de educação. O irmão citou aí as palavras de Cristo, ide e ensinai, quer dizer, em tese, ali é um ambiente de ensino, um ambiente de aprendizagem, um ambiente de conhecimento, um ambiente riquíssimo, deveria ser. Porque existe também essa questão aí do ideal. Momentos atrás eu estava pensando nisso, quando o senhor citou o dito da bandeira paulista, me veio à mente essa dimensão do idealismo do pastor, de um pastor, do cristão de um modo geral, do professor, que sem isso também não há vida, não há educação, sem ideal, sem ser um padrão que nos dê uma série de diretrizes, até para checar os níveis da realidade, né, para enfrentar a realidade e tal. Mas o que acontece é o seguinte, essa igreja é responsável pela educação. E aí eu gostaria que o senhor se pronunciasse sobre a quantas andam essa igreja em termos de possibilidades e condição para oferecer educação. Dado que a influência do mundo externo é um fato, e a educação, isso aí, olhando realisticamente dados, fatos, estudos, mostrando a decadência terrível da educação secular e a influência disso na educação cristã. Sim. A igreja, de um modo geral, assim, a igreja universal, composta por todas as denominações, ela tem, eu digo, a cristandade, né? Há pouco tempo nós tivemos uma divulgação de índices do IBGE que informam que nós, como evangélicos, hoje somos 30% da população brasileira. Eu acho que foi esse número que me chegou. 30 alguma coisa, né? Indicando que há um crescimento do número de evangélicos. Mas esse crescimento em termos de educação cristã parece que não corresponde a esses números. Então, as outras denominações, eu desconheço a quantas anda, eu posso falar da Igreja Batista, da nossa igreja, né, a quantas anda a questão da educação. E nós temos trabalhado, nos esforçado para estabelecer um plano. A Convenção Batista Brasileira tem um plano de educação cristã, a Convenção Batista de São Paulo tem desenvolvido planos para incentivar, preparar as pessoas para estarem melhor preparadas. A nossa igreja local mantém um curso de preparação de líderes e de professores em parceria com a Faculdade Batista de São Paulo. Aqui no Ipiranga, no Moinho Velho, toda segunda-feira, um grupo de pessoas se reúnem para buscar aperfeiçoamento. Por que eu estou dizendo isso, irmão?
Porque para que a educação cristã não caia nesse mesmo problema que a educação formal está enfrentando hoje, em nível das escolas, das universidades, e onde os valores da educação estão sendo pervertidos e relativizados, é necessário que pastores e educadores cristãos tenham a consciência de que eles não podem parar de se educar, de serem educados, de estudar, de aprender. Se você tiver um problema de coração e precisar ir para um hospital, passar pela mão dos médicos, você aceitaria passar pela mão de um médico experiente, mas que depois que saiu da residência não voltou mais nenhuma vez aos livros? Ou você preferiria passar pelas mãos de um cirurgião que, desde o momento da sua saída da residência, permaneceu se atualizando? Você faria a escolha, com certeza, daquele que precisou seguir se atualizando. Você não ia querer ir para a mão daquele que eu já sei tudo, aprendi e vou fazer como eu fazia há 30 anos. E assim para todas as profissões. Um piloto de um avião que, depois que saiu da academia, nunca mais voltou aos fundamentos lá e não foi procurar aperfeiçoamento tecnológico, não é digno de confiança de que alguém entre no avião onde ele está pilotando. Por que um pastor e um educador cristão, então, poderiam, depois de terem saído do seminário, nunca mais voltar aos fundamentos, nunca mais buscar um aperfeiçoamento? É preciso que nós, pastores e educadores cristãos, tenhamos essa consciência. Nós somos homens e mulheres que precisam constantemente de aperfeiçoamento. E para isso a gente não pode perder o brilho nos olhos, o amor, a esperança de que tem jeito, de que a educação ela funciona se ela for bem aplicada. Se a gente perseverar se preparando, e aí é onde eu vejo que há uma resistência de muitos dos nossos irmãos. Nem todos percebem essa necessidade e querem continuar respondendo à pergunta de ontem, respondendo a questões que ninguém mais quer saber. Com todo respeito que eu vou dizer isso, mas hoje em dia ninguém mais quer saber se você é tricotomista ou dicotomista. Ninguém vai te perguntar isso, ninguém está nem aí com isso. A geração Y talvez perguntasse, mas a geração Z e a geração agora desses neo-milênios aí, ninguém quer saber disso. Eles querem saber por que eu não posso aceitar determinadas práticas que eles estão tendo ali, e a educação vai me ajudar a responder a ele. Eu não posso parar. Eu preciso continuar no desenvolvimento do aperfeiçoamento, e a igreja precisa disso. Os pastores precisam dessa consciência. Eu não estou dizendo que, quando eu aponto para mim, particularmente. Eu preciso disso. Eu preciso entender que o mundo mudou. E eu preciso aprender a linguagem que o mundo está falando. O evangelho continua sendo o mesmo, a mensagem continua sendo a mesma. Mas o meu modo de apresentar pode ser atualizado. Tentaram atualizar a Bíblia aí um tempo atrás, né? Houve uma discussão enorme a respeito disso. Não é disso que eu estou falando. O evangelho, ele continua sendo o mesmo, não se atualiza ele. Mas a minha maneira de apresentar ele pode ser atualizada e precisa ser atualizada sob pena de se tornar obsoleta. Eu tenho, assim, mais nosso tempo já avançado, né? Mas eu teria 2 itens, assim, sobre os quais gostaria de ouvi-lo. A educação, o processo, o resultado da educação são algumas coisas bastante complexas, né? Sim. E o irmão falou de educação que abrange o ser
inteiro, holisticamente falando, a educação volta-se, incide, a ação dela para essa educação incide sobre todas as dimensões do indivíduo, é uma multiplicidade. Mas nós poderíamos, digamos, reduzir em 3 itens o ser humano: a dimensão corporal, com uma série de implicações que ele tem, as sensibilidades, os sentidos, as percepções imediatas, a estimulação imediata, os estímulos imediatos, reações imediatas, a questão da relação com Deus, com o outro, no segundo item, a questão da reflexão, pensamento. Então, ou seja, há uma complexidade atender isso. E dos dois lados, tanto do agente educador, não há dicotomia não, porque isso é um processo, o educador educando, tem que haver um encontro em que ambos se educam mutuamente, mas de todo modo é exigente esse processo. Isso se verifica na igreja, a igreja se preocupa, a igreja evangélica do modo geral. Tem algumas assim, pastor, que nós não podemos aqui citar nomes, mas evidentemente a gente, pela rama, pelo olhar, a gente já sabe que não tem educação coisíssima nenhuma, tem palanqueiros. A educação passou longe ali. Agora, o que assusta é os batistas. E aí recebendo uma influência incrível dessa primeira alternativa de igreja. Assim, influências que vão, pouco a pouco, vamos dizer, esvaziando a identidade que era necessária ser mantida, minimamente mantida, a identidade batista. Ou seja, você tem aí uma fragmentação incrível, multiplicidade identitária aí de evangélicos, e os batistas é questão de tempo, quer dizer, tem até uma pergunta assim: covardes batistas, para onde vão os batistas? Logo, logo. Por causa da falta de educação, da educação cristã, de um modo geral. O povo batista, ele é multifacetado, né? É um povo que esta característica congregacional que nos faz cada igreja ter uma autonomia que muitas vezes é confundida, né? A autonomia que nós temos é administrativa, mas há muitos líderes que confundem essa autonomia com uma autonomia doutrinária, teológica, que isso nós não temos. A nossa autonomia é administrativa. Cada igreja, ela rege a si mesma com incentivos à cooperação que nos fazem nos tornar esse povo que faz missões, que faz evangelismo, mas traz também este risco de, em determinados lugares, surgirem líderes influenciados por princípios que nem sempre são batistas, né? Então, essa é a nossa luta constante pelo fato de não sermos nem episcopais, nem presbiteriais. Nós não temos um bispo, não temos um presbítero que nos unifique. Nós somos marcados pela cooperação. E esse é um desafio grande, né? É um desafio tremendo para o qual eu penso que nós vamos chegar ao céu ainda desse jeito, mas experimentando esse milagre de, mesmo com essa diversidade, Deus estar nos dando graça para ainda... A pergunta que você faz, para onde vão os batistas? Eu diria que eles caminham para a unidade. Unidade? Eu acredito. Eu acredito que o povo batista caminha para uma unidade. Partindo da minha experiência local, nós estamos aqui no centro de São Paulo com 39 igrejas na Associação Centro. Diversos, completamente diferentes. Nós temos igrejas mais carismáticas e igrejas mais históricas. Mas uma vez a cada ano nós nos reunimos para a nossa convenção batista ou para a nossa convenção associacional. Difícil falar esse nome, né? Então ali a gente experimenta
este milagre da unidade na diversidade. Como você disse, é um ideal, é assim como que está lá na bandeira. Mas eu sigo entre aqueles que continuam com os olhos brilhando, acreditando que esse é um projeto de Deus. O povo batista é a boa e velha arca. Muitos podem sair dela, mas na hora que a tormenta chega, é para lá que acorrem os que estão açoitados pelo vento da tempestade. A boa e velha arca batista. Um povo separado por Deus, um povo escolhido por Deus. Um povo que ao longo da história marcou a sua história com um rastro de sangue. Os batistas vêm podem questionar e dizer o que quiserem, mas eles estão ali nascendo às margens do Jordão e eles prosseguem através da história. Os batistas, tecnicamente, não são protestantes. Os batistas, em alguns momentos, foram até perseguidos pelos movimentos da Reforma. Os batistas são um povo único, um povo diferente. É um povo de Deus. Umas frases bonitas, poéticas. Sofisticadas. A última questão que eu gostaria de lhe apresentar é a seguinte. O irmão usou uma expressão momentos atrás, o filho de Balaão, né? Assim, quando no trânsito ele fica dizendo que é uma maneira de xingar alguém, né? Sim, mas eu estou lá no estádio, né? Eu sou corintiano. Eu entendi. Aí eu não vou chamar o palmeirense de o juiz que anulou o gol do meu time, eu não vou xingar ele, eu chamo ele de juiz Inico. Eu tenho essa tendência e vou domingo ali para a Igreja da Liberdade, Igreja Batista da Liberdade, e saio orado, saio santificado, saio inspirado, mas no primeiro farol que tem, ali já vem o diabo, manda um agente dele. Então, essa coisa. Mas eu procuro, eu luto. Nós nunca podemos assim julgar, apontar dedos. É muito perigoso assim a gente analisar a atitude de alguém, porque a gente tem a mesma experiência. Sim. Agora, nós conhecemos os nossos calos, a nossa luta para refrear assim essa atitude. Acontece que dentro neste contexto atual de solvências, vamos dizer, de identidades, eu vejo assim, tendo a ver as coisas em vários momentos diferentes da sua, pastor. Sim. Em relação ao todo, assim, grosso modo, é evidente que tem as exceções, essas minorias que o irmão citou, as honrosas exceções, e são minorias. Quer dizer, crentes, eu conhecia a vida inteira, crentes mesmo, cara. Bom, a educação cristã se preocupa com atitudes, com o todo, o homem holisticamente tomado. Mas, ultimamente, eu tenho verificado o seguinte, a questão do palavrão. Sim. Parece que é bonito. E até é uma coisa, assim, que dá votos hoje. Quer dizer, eu fico impressionado com o crente falando palavrão. É como se fosse normal, natural. Não é normal. Entendeu? Eu me lembrei, então, de que, já que o cara vai morrer, ele morre, ali quando encontra Cristo, morre totalmente. O corpo, muitos apetites do corpo, as tendências da língua, essa coisa toda, morre pensamentos, uma série de coisas. Entretanto, pelo fruto, a gente vê árvores. Eu não sei se aquilo realmente é isso ou aquilo, mas há um fenômeno hoje. Ontem mesmo ouvi um sujeito que está vivo na igreja, palavrão. Figuras, grandes líderes hoje, palavrão. Olha, irmão, é estranho isso. Não deve fazer parte da vida do cristão. Por exemplo, o cara que tomava cachaça, ele vai para a igreja, ele vai continuar bebendo cachaça. O cara que fumava, vai para a igreja e vai continuar fumando. Do mesmo modo, quem falava palavrão não vai chegar na igreja. Uma das coisas que eu fui liberto por Deus quando eu encontrei com Jesus foi da boca suja. De cada 3 palavras, uma pelo menos era palavrão, de 3. Falava palavrão o tempo todo. E eu achava que isso não ia mudar.
Mas Jesus Cristo mudou meu viver. Depois que eu me converti, eu nunca mais falei um palavrão. Nunca mais. Eu fumava muito. No dia que Jesus me libertou do cigarro, faz 40 anos ou mais, 45 anos, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Eu fui visitar uma pessoa há poucos dias e a pessoa foi liberta do cigarro, mas ela me disse assim, pastor, puxa vida, eu caí porque fui lá, peguei um cigarro, fumei. Eu fiquei olhando e falei, poxa, tem alguma coisa errada, precisa mudar isso, porque não pode continuar. Se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? Mas é aquela luta que o apóstolo Paulo fala. Há ainda militando contra nós a velha natureza. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O que não pode é a pessoa se conformar com isso. Ela cometeu um deslize, cometeu um erro. O chamado da educação cristã, o chamado da palavra de Deus é confessa e deixa. E aí você alcança misericórdia. Porque Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. O que nós precisamos é reconhecer que mesmo educados, nós ainda estamos sob o peso da queda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a glória, é a imagodei, é aquilo que faz Deus aparecer que sumiu da vida dele. Agora, quando ele vive uma vida em que ele vive uma vida de confissão, uma vida de perdão, ele vai seguir mostrando na vida dele os frutos dessa nova vida, né? Eu gosto de dizer que ele vai semear por onde ele anda os sinais do reino de Deus. Aonde ele chega a bondade, chega o acolhimento, chega o amor, porque Deus chegou ali através da vida dele. O Deus que mora nele. A imagodei que está com ele chegou ali. E ela chegou ali porque um dia a educação cristã o alcançou. Alguém cumpriu o propósito da educação cristã, que é ide por todo mundo. Alguém foi. Lá onde eu estava sentado num bar, com dezenas de garrafas de cerveja na mesa, e uma pessoa sacou de um pequeno chaveiro que tinha um macaquinho segurando uma bola. Quando ele bateu naquele macaquinho, aparecia escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele batia naquele macaquinho e aparecia. Eu falei, o que é isso? Bêbado. E o rapaz bêbado também. Ele falou assim, olha, um dia eu andei com Jesus, eu parei de andar com ele e olha onde é que eu estou. Mas amanhã eu vou voltar para Deus. Isso era um sábado. Amanhã eu vou voltar para a igreja. E você deveria procurar uma igreja para não ficar nessa vida também. Aquilo me impactou de uma maneira que no domingo pela manhã eu fui procurar uma igreja. A primeira igreja que eu cheguei eu não conseguia entrar porque ela tinha um muro e ela tinha um portão. E tinha 2 caras na porta fardados. E eu fiquei com medo de entrar lá, porque eles estavam de paletó, muito bem alinhados ali. E eu fui embora. Não vai dar para entrar aí. Na segunda-feira, comprei um terno. Fui na loja, comprei um paletó, fui lá para a porta da igreja, mas fiquei lá na calçada, porque tinha um muro, tinha um portão e tinha 2 pessoas na porta. Ninguém saiu lá para me convidar para entrar. E eu falei, como é que eu vou entrar aí? Se eu entro lá e os caras me põem para fora. Voltei outra vez. Aí procurei uma pessoa no trabalho e falei assim, olha, eu quero ir para a igreja. Sabia que era crente, a moça. Ela olhou para mim assim, você quer ir para a igreja? Eu quero ir. Falei, então vamos lá que eu vou te levar numa igreja. E ela me levou para a igreja. E aí, através dessa educação, do convívio, do acolhimento, eu fui experimentando essa nova vida que ela é progressiva. À medida que vai avançando, as coisas velhas vão ficando para trás
E cada um de nós vai se tornando mais parecido com Cristo, né? É isso que eu penso, irmão Nivaldo. Muito agradecido, pastor, satisfeito. Então, nós deixamos com vocês esse conteúdo maravilhoso, esse depoimento, e para sua consideração, sua reflexão e para sua vida. Perceba, então, que Clareiras tem a preocupação, um zelo pela sua vida, a sua inteligência e a sua carreira. Muito agradecido. Obrigado, Nilberto, pela oportunidade, viu? Muito obrigado. Fiquei muito feliz em conversar com você. É um privilégio, né, que você... Eu digo que você hoje me deu um presente de poder conversar com alguém a respeito desse tema tão relevante que é a educação cristã. Eu sou apaixonado por esse tema, né? E quero seguir aprendendo com você aquilo que nós precisamos ainda para seguir falando a esse mundo da mensagem que nós trazemos do céu para esse mundo perdido. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande, pastor. Obrigado, querido. Prazer.